Pessoal, vamos começar. É o seguinte, eu conheço um pouco do sistema de handicap, eu venho acompanhando isso há algum tempo. Eu tive que entrar um pouco mais a fundo agora por causa do Quincus, que eu tive que, como representante, eu tinha que inserir ele no sistema, comecei a fuçar um pouco mais. E aí eu vi algumas coisas que eu não gostei, e que a situação que muita gente está tendo nesse campeonato é meio que um reflexo disso. A estrutura por trás do nosso sistema de handicap, realmente ela é uma das melhores do mundo. Dá para falar que a gente tem um dos melhores sistemas de handicap do mundo. O problema é que o nosso sistema tem um calcanhar de Aquiles, que são as polares. O nosso sistema é tão bom quanto a qualidade das polares que estão ali. E aí começa a brincadeira. É igual a história de voando para o altitude padrão. Está todo mundo errado. Ninguém bate de frente com o outro. E aí não é o que acontece aqui. Então a gente tem a polar do fabricante. Dentro dos fabricantes já tem o fabricante realista ou fabricante otimista. Não tem nenhum fabricante que tem uma polar pessimista. Você tem as polares da Edaflic, que é um problema também. A Edaflic possivelmente é a melhor base que a gente tem. Só que esses dados não são realmente disponíveis. O Cal está morando agora na Alemanha, a gente entrou em contato com ele e falou: Cal, você é o cara, gruda nas AKFlix, nas Edaflix aí e consegue pra gente. Ele tentou e a resposta foi não. A Edaflix, cada verão alemão, ela pega uma pega de planador, faz o teste. Agora, esses dados não são públicos. A gente não conseguiu e não vai conseguir os dados das Edaflix para a gente alimentar. Uma vez ou outra aparece um, igual apareceu agora de última hora, o cara dando ok, o cara da Edaflix dando ok na polar do DG400, por isso que foi considerado a DG400, a polar da Edaflix. Mas essa aqui é a melhor base, a gente não tem acesso. A outra base que existe é a do Jeep Johnson, porque é um problema. Primeiro, que ele morreu. Segundo, que ele testou um pouco os planadores. E fuçando um pouco mais as polares, ele descobriu uma coisa que deixou ele ter caído. O Jeep Johnson, ele pega um planador, ele senta a bunda e faz o teste. Depois, ele faz um segundo teste, que é o seguinte: não, ele vê o que está de errado e ele otimiza o planador. É o caso que a gente viu nesse campeonato com o Ventus. O Ventus está sendo voado. O Ventus ficou aqui no Brasil em 2002. Ele voou, sei lá, uns 4, 5 anos pelo DG, populado do DG800, e depois de um bom tempo, ele foi voado a Ventus durante o Chile e tal. O que é essa polar? O Jeep Johnson voou o planador estava em um turbulência errado. Então, o que é essa polar que existia até então? Até uma faixa do índice térmico, o Ventus 2 ele é pior que o Ventus 1. E a partir do índice térmico muito alto, que nunca ninguém descobriu, que a gente nunca voou com o índice térmico 5,5, a polar despenca. Ela despenca, depois ela sobe. Olha o que eu estou falando, ela sobe. Quanto mais rápido você voar, melhor o planeio. Por quê? Porque você saiu da faixa onde o turbulência está errado. Ou seja, nessa faixa forte da polar, o Ventus recebe a handicap do discos, dentro dos 8 metros. Então, tinha esses dois problemas. Na faixa conhecida, ele era pior que o Ventus 1, na faixa polar mais alta. Por quê? Eu descobri isso há 3 semanas atrás. A FBV tem um padrão de adotar a primeira polar testada do Jeep Johnson. O Jeep Johnson testou, essa polar está cagada, e aí ele moveu o turbulento com esse teste de 1996. Ou seja, possivelmente ele fez o que a fábrica ou que qualquer dono fez. Selou, mudou o turbulento, pôs a coisa certa, e tem uma polar perfeita, testada pelo Jeep Johnson, onde o Ventus 2 ele é ligeiramente melhor do que o DG800, o que todo mundo sabe que é o fato. Mas a gente nunca utilizou essa polar. Então, todas as polares testadas pelo Jeep Johnson, a gente falou: não, peraí, testado pelo Jeep Johnson tá bom. Não dá, a gente usa a polar número 1 dele, aquele sentou a bunda e testou e viu o que deu. E se está ruim, fica pior na hora onde não tem polar. Então, você tem um caso que foi a barreira que eu encontrei com o Quintus, mas você tem alguns planadores, como por exemplo o Ventus 18 metros, não existe a polar. Então você pega uma polar conhecida, 15 metros, e extrapola para 18. Então aí começa a bagunça. Para vocês terem ideia, a hora onde eu bati, por exemplo, isso aqui está fora de qualquer coisa razoável, é quando eu não encontrei nenhuma polar equivalente do Quintus, e olha o caminho que nós estamos seguindo, entenda que esse é o único caminho que existe. A gente está criando uma polar do Nimbus 4 com 1.033 kg, porque o Nimbus 4 com 1.033 kg, ele tem 58 de carga lá, que é a carga lá do Quintus. Pô, olha a maluquice, olha o monstro que a gente está criando para conseguir inserir um planador. Eu já falei para a Chefvit, não tem teste, nem eles testaram ainda. Ele falou: a Edaflic vai testar o Quintus no verão alemão, 2014, essa polar vai estar conhecida entre os alemães em 2015, e o Tilo falou: não, eu consigo essa polar com você no verão de 2015, pode até lá o erro de mapa, se a gente só... Então não dá. Então a gente assim, tem alguns outros problemas, mas a raiz do problema maior que a gente tem realmente é o fato de que a gente está usando uma massa de polares muito discrepantes.
Bem, baseado nisso que eu falei, e eu não quero encher vocês de mais alguns problemas que eu encontrei no Centro Handicap, eu acho que tem duas soluções. A primeira, se a gente vai continuar com o nosso handicap variável, a gente tem que tomar algumas decisões sobre esses colares que a gente vai usar para que a criança fique lá no cercadinho. A outra solução, a óbvia, é a gente partir para o handicap fixo. Lembra o seguinte, a nossa busca pelo handicap perfeito, ela funcionou contra a arquitetura do programa, mas a Polar, ela está conseguindo coisas que são muito discrepantes. Sim, vai ter problema no handicap fixo, com certeza. É igual ao Mundial. O Mundial na tudo cresce. Aonde é o Mundial? Tempo de merda na Alemanha, pô, vai de Liberes. Tempo forte em indústria, não sei onde, pô, vai de janta. Isso acontece, é a vida. E tá bom, mas qual é o tamanho desse erro que pode acontecer no handicap fixo por causa da metodologia ser mais forte e mais fraca? Talvez 1, 2%. A gente está convivendo com erros de 4, 5, 6%. É um absurdo. Então, qual que é a ideia? Botar em votação aqui estão os pilotos que voam e que sentem os efeitos do handicap na pele. Botar em votação aqui para vocês dois grandes caminhos. Vamos continuar no handicap fixo, a gente abre para discussões, o handicap variável, a gente tem que entrar em alguns detalhes. É isso que eu queria falar para vocês, é uma decisão que a gente tomar hoje. A gente roda uma ficha com todo mundo, bota o nome e assina, a gente entrega para o diretor esportivo e fala, isso não é uma assembleia, mas ele pode sim chamar uma assembleia, nem que seja depois do ano do calendário esportivo ter acabado, porque isso foi feito já em 2010. E essa assembleia, a assembleia de uma pessoa, só para efeito moral, ratifica o que foi a decisão dos pilotos aqui. Eu queria ver se alguém tem algum comentário a mais para fazer sobre esses dois pontos. Isso vale para agora ou é para o ano que vem? Não, a alteração do sistema de handicap é uma estrutura, é uma alteração grande. Só pode valer para o próximo ano. Perfeito. Por isso que a questão tem que ser antes de tornar esse campeonato, senão só vai ser aplicado no 2020 também. Resolve o campeonato do 20? Resolve o campeonato pelo seguinte. Eu queria saber. Handicap fixo. Handicap fixo alemão. A primeira coisa, você quer que Nosso handicap variável. O OLC, ele chupa do handicap alemão, e quando ele não encontra alguma coisa, por exemplo, o handicap alemão, o handicap alemão só tem coisa que foi testada pela Idaflix. Tá? Então, como a Idaflix não testou com isso, não tem no handicap alemão. O OLC, ele tem que dar uma solução para isso. Ele botou um handicap que é maluca, 121, ou 123, não sei. Mas, o que eu quero dizer é o seguinte, o handicap alemão, ele é baseado no seguinte conceito. Os campeonatos nacionais alemães são sem handicap. Então, realmente, se um piloto 9,5 tiver uma IP29, vai ganhar de um piloto nota 10 que tiver um 23. É a vida, porque na Alemanha você quer que o melhor conjunto ganhe e represente esse melhor conjunto. Então, o handicap fixa dessa maneira. Então, ele com aquela cabeça, não tem handicap nas classes e tudo mais. Como é que ficaria a situação do Quintus, por exemplo? Os franceses, é uma coisa interessante. O francês é diferente. O francês é subsídio, aquele OLT, blá blá blá. Esse é até um Quintus, tem que aeronave lá. Então, eles querem realmente o melhor piloto puro. Então, os campeonatos nacionais franceses são com handicap. Então, como os campeonatos são com handicap, eles têm um esmero maior em dar soluções como essa. Tá bom, não tem o handicap do Quintus? Tá, a gente tem que ter. A gente tem que ter, porque vai entrar um Quintus numa competição, a gente tem que saber o que vai dar. E o Nimbus 4 é 124, então o handicap francês, o que ele faz? Ele puxa todo o handicap alemão e casos omissos ele trata, ele arbitra, tem os pilotos que decidem e a coisa acontece. Então no handicap francês tem Quintus, tem o Concorde, que nunca foi testado, tem tudo, o que você imaginar tem ali. Por acaso, então vamos lá, o Hexagon 22, o Nimbus 4 é 124, o Quintus é 126. Parece razoável, 2% a mais, comparado com a Galáxia 58. Então, o uso do handicap variável, fixo, é o seguinte, a gente usa o alemão, casos omissos, a gente pula para o francês, já tem a solução ali dada. Por que não faz o francês direto? Pode fazer o francês direto. Já tem. Qual que a gente mais ágil, né? Então, o ponto é o primeiro, entrar numa votação, fixo ou variável. Votando, aí a gente, já que o caminho é esse, a gente... Qual que é a correlação do handicap alemão com o da FAI, da Clube Classe? O da FAI, ele é simulador sem água. Sim, mas a correlação dos números, você joga um contra o outro. Dá uma diferença pequena de 1 ou 2%. Você sem água. E lembra que o handicap fixo da FAI para a Clube Class, ele é só a Clube Class.
Então ele vai do ELF até o exame 20. Mas ele é menor, ele tem uma diferença por não carregar água. Sim, mas é pequeno. Por exemplo, o Janta é 100, na Clube Cres ele é 101. Mas ele paga mais, sim, acha? Mas lembra que é um mundo sem água. É um mundo sem água. Então, mas, mais uma vez, o Redtec da FAI, da Clube Cres, não é o que a gente vai utilizar. É diferente, por exemplo, o francês do OLC, tem diferença? A diferença tem essa do Quincus, que não tem. Que não tem num, tem no outro. Concórdia, uma bem que outros que não tem. Aquilo que eu te falei, ele tem que ser mais inteligente. Então o Nimbus 4 tem dois Nimbus 4. Tem o do Kunis com 750 kg e o meu com 850 kg. No Redtec alemão, azar do Kunis tem um de 750 kg. É tudo 124. No francês não, ele fala, não, peraí, eu tenho o Nimbus 4 com 750 e o Nimbus 4 com 750. Então ele tem essas diferencinhas. Ele é mais completo. Ele é mais completo. Porque de fato eles competem no nacional francês com o Redtec. É fixo, mas ele é mais bem elaborado. Exatamente. Eu sei que o problema é pequeno e tal, mas como é que faz com o brasileiro? O francês tem jogo. Olha, a gente já usou o Redtec fixo aqui em 2010, né? E foi pedido a inclusão no OLC do Quero. E então, igual você tem o Redtec alemão, por assim dizer, você tem lá o Quero, tem tanto. Mas a gente costuma usar o handicap dos fatos, que é a mesma asa. Praticamente a mesma asa do Quero, porque o desempenho é muito similar. A pergunta seria a seguinte: como o francês está mais na frente no meu entendimento, porque ele pega esses casos como Quintos que a OLC ou o alemão não estão analisando, a referência do francês com a OLC é muito diferente? A diferença é 1 ou 2% nesses casos que são omissos ou que têm que ser tratados como... Porque daí o que poderia, no caso porque tem os planadores brasileiros da OLC, só adequava os planadores que não têm a referência na OLC, como no caso do Quintos, ou do outro milênio, que você falou? Concordo, desculpa. Eu queria fazer uma perguntinha. Eu lembro que em 2010 eu fui campeonato. Em 2010 foi usado o handicap fixo. E não deu certo? Qual a experiência disso? Foi o seguinte, por alguma, foi uma, eu diria que é quase uma falha. Foi decidido... Em 2010 para 2011, não foi? Não, foi decidido que ia aplicar em 2010. Mas por alguma razão, eu não estava nessa reunião, eu li depois que estava escrito. A decisão no final falava assim, e vai ser testado durante um ano. E aí matou a chance disso continuar no 2011 e 2012. Eu acreditaria semelhante ao final do ano, seria voltava a ser discutido. E não foi discutido depois que foi o seguinte. O handicap o programa não funcionava mais. Tanto que depois, durante o ano de 2011, 2010 foi lei. foi lei. Mas aí o programa, não, então foi um ano antes. Foi 2009. No dia do ano que a gente resolveu mudar esse negócio, o programa da FDLB não funcionava. Ele dava uns resultados malucos, o Zé Hilton tinha morrido, o programa estava numa linguagem que ninguém mais entendia. E a gente falou, um handicap que não funciona, porque ninguém consegue administrar o programa, não pode ser usado. Essa foi a razão para mudar para o fixo. A gente chegou à conclusão que o variável é melhor, mas que naquela circunstância onde o programa estava, vamos dizer, com uma linguagem que ninguém conhecia, e também ninguém entendia o que era aquele programa, e estava dando uns resultados malucos, que não fazia o menor sentido, a gente decidiu que foi handicap fixo enquanto alguém trabalhasse no programa, entendesse o assunto, e isso foi feito. Teve uma pessoa, não lembro quem foi, que foi atrás e estudou esse programa. Por isso, então, foi a razão do... Ele fez toda a programação. Eu acho que foi liberal, exatamente. Bem, tem outra questão do fixo variável, até a parte de exposição do nosso esporte, né? Convenhamos, não dá para explicar o nosso sistema de variáveis para ninguém. Como não dá, tem relatórios, o senhor mostrou. A gente tem bem explicadinho. Eu estou falando assim, para o público normal. Eu não consigo explicar para nenhum. Escuta, para qualquer piloto aqui eu consigo explicar o senhor. Para uma mulher tudo bem, mas para o público eu não posso. Eu tenho dúvidas do sistema de handicap. Já fiz perguntas objetivas para você que você falou, não lembro, não sei explicar. Não, mas
Não, primeiro Igor estudou porque eu que Lá no mesmo livro aqui na eu te perguntei. não, está escrito, te mostro, tem uma explicação, um relatório completo de como é o nosso sistema, que eu inclusive passei para o inglês, está a explicação em Posição é o seguinte, só explicar. Tem um site, uma ferramenta hoje que se chama Soaring Spot. Ou seja, todos os campeonatos do mundo inteiro você joga lá. Então, eu estou lá trabalhando. esportivo, tudo bem. Então, essa questão de realidade, nós estamos em competição, tudo que hoje competição, e acessa esse site para ver onde está tendo competição, o que aconteceu. São outros argumentos, tudo bem. Então, Não esse é o problema. O sistema é fixa não consegue ser alimentado, o variável não tem como ser alimentado. Eu posso fazer uma pergunta? Tudo bem, a ideia é maluca, mas eu acho que talvez a gente tenha que pensar fora da caixa nesse negócio. Se existe esse negócio que você consegue ter acesso a todas as competições, você vai medir a velocidade que teve o planador X, que competiu lá. Você vai, por isso, calcular os critérios. E você tem um monte de competições acontecendo no mundo. Será que comparando esses planadores, os diferentes sistemas que aconteceram no mundo inteiro, você não faz uma... colocando, sei lá, os pontos que aconteceram, você não faz a colada dos planadores e comparar com... É possível, mas ele contratar um cara e pagar. E contratar um analista e falar, olha, você fica aí 2 meses fazendo isso, só em... Não, eu vou falar, o risco do capítulo, eu não vou dizer que eu não vou voltar agora sobre o tá? Só que o risco do fixo é o seguinte, o Brasil é muito grande. Você vai voar em Palmeiras das Missões, você vai voar em Interior, você vai voar aqui, às vezes você... Mas nós estamos fazendo um campeonato aqui, nós estamos com as condições marginais, entendeu? Sim, então, o problema é que o handicap fixo alemão é feito na Alemanha. Na Alemanha tem uma condição meteorológica que a gente não tem aqui. É diferente. Eu te garanto que é diferente, porque ele está muito mais perto do Polo Norte, o Sol incide diferente, o dia é mais longo, tem menos incidência solar, em alguns lugares as térmicas são mais fortes, em outros não. Bom, eu não sei explicar exatamente quais são as diferenças, mas fato que é diferente. Mas é muito mais homogêneo o tempo da Alemanha do que aqui, e diferente, e o tempo da França também tem uma situação lá que não é nossa. Então, a gente, você corre esse risco de adotar isso aqui. Mas o meu já foram tentados 2 vezes. Desde muito tempo antes, o Pontes, uma vez, teve um campeonato que o Pontes bateu os pés e nós adotamos o campeonato alemão. Já faz muito mais tempo. Alguém se lembra de quando foi isso? E deu um pau, o pessoal, pelo amor de Deus, aí voltou, quebrou, voltaram para o variável. Sim. Já 2 vezes nós tentamos usar o fixo. Não é a primeira. Pode tentar uma Os mundiais não acontecem sempre no mesmo lugar. Não tem handicap. Não tem handicap. Na Turgrécia tem handicap. E acontece que uma tão diferente. Você vai voar na África, vai voar na Argentina, vai voar em Cláudia, vai voar... São diferentes, né? E nos europeus... Mas é o que o Navarro falou, você tem um lugar que tem forte, você vai ter um planador que favorece o tempo forte. Se tem um lugar que o tempo é fraco, você dá um planador que favorece o tempo fraco. Nós queremos voar assim? Essa é a pergunta. Porque isso vai acontecer aqui. Entendeu? Você vai comprar um campeonato, por exemplo, sei lá, vamos supor, com o handicap fixo, você vai com o quero-quero, se o tempo é forte, você não tem chance, porque não vai compensar esse negócio. Então, o cara já se determina ali, porque fala, não vou conseguir de jeito nenhum com a colocação lá. É um risco isso aí. De acontecer esse tipo de coisa. Tem que ter... Posso falar um pouquinho? Eu também gostava de vir, então não estou muito bom falar. Mas eu quero defender uma tesezinha aqui rapidamente. Primeiro, se o campeonato brasileiro é para definir pilotos que vão para o Mundial, seja na Argentina, seja na França, seja na Alemanha, então nós temos que cumprir, seguir o mais próximo possível do que eles fazem, do que eles seguem. Senão nós não vamos ter os melhores pilotos para competir lá. Isso é uma coisa óbvia. Queria falar um pouquinho sobre filosofia. Eu faço um curso de filosofia e estou apaixonado pela matéria. Quando a gente raciocina, o raciocínio lógico, ele é baseado em premissas. As premissas têm 2 possibilidades, 3 possibilidades. Podem ser verdadeiras
podem ser falsas ou podem ser variáveis. Quando você se baseia no seu raciocínio lógico com premissas falsas, o resultado vai dar errado. Quando você se baseia em premissas verdadeiras, o seu raciocínio lógico vai dar positivo, correto. Quando você raciocina, quando você se baseia em premissas variáveis, que é essa tal de polar, como você disse, polar variável, polar não sei o quê, o resultado vai ser variável. Não tem como ser diferente. Não tem como ser diferente. Então, baseado na teoria que vocês estão se baseando numa teoria polar, que é variável, que não se tem um negócio matematicamente, vocês estão usando a matemática, a ciência, a aeronáutica, a aerodinâmica, com coisas falsas, com coisas variáveis. Esse resultado não vai dar certo. Matemática é 2 mais 2 igual a 4, não tem como ficar mudando. A polar é exata. Não, a polar não é variável. Variáveis são as várias polares. Olha, se você tem várias fontes de polar, você tem polar variável. Ué, acabou. Uma é de nome de quem, outra é nome de quem. Vocês não estão se baseando num negócio. Não estão se baseando numa fonte. Não estão se baseando numa fonte. Esse raciocínio lógico não vai dar certo. Isso é filosofia, pô, não precisa discutir muito. Só que a gente falava isso 2 minutos atrás. Minha teoria, eu acho que deve seguir o mais próximo possível que a maioria do mundo usa, para a gente definir o melhor piloto para competir no mundo. Nós estamos fazendo o Campeonato Brasileiro para definir quem vai para o exterior voar, quem vai ter a vaga. Quem vai ter a vaga? É quem voa melhor, dentro daquelas condições que nós... mas na térmica é isso, a térmica é... Aí é a X. Aqui também tem variável, tem térmica ruim, tem tempo marginal, tem tudo que é igualzinho lá, não tem diferença. O mundo é igual. Que vença o melhor, dentro de um parâmetro lógico, o menos modificável e variável possível, que nós vamos ter o melhor piloto para competir. Só que então você entra de quero se comunicar fixo num tempo de 6 metros, assim, vamos fazer um campeonato aqui. Nós estamos aqui, 5 pessoas, escolhem aqui aleatoriamente. Você vai ser o último a escolher o planador. A gente tem 5 planadores aqui. A gente sabe que você vai ter um campeonato de térmica de 5 metros, por exemplo. Tem 5 planadores da classe olímpica, diferentes. E você vai ser o último a escolher, mas o handicap é fixo. Porque a mais simples é o que é usado na Alemanha e tal. Você vai ficar feliz, não? Vai ser o último a escolher a questão. Eu não entendi a questão. Eu não entendi a questão, então não posso responder. Eu acho que só voltando, a gente chega para comparar. Tem mais um fator, que é esse. Você acha que o tempo em lane vai ser bombástico. Muita gente falou, não vale a pena, a gente quer para lane. E a gente está vendo que não é bem assim, o negócio está de volta entre os bebedores. O achismo é uma filosofia, então é uma filosofia. Mas você não sabe, é isso que eu estou falando. Pode ser que você ache, nem não vale a pena de quero, cara, não vale sempre estar cagado. Pessoal, vamos mesmo. Desculpa a minha ignorância, mas vocês estão falando o seguinte, o variável fixo não é em questão da polar, do LZ, um voa mais, outro voa menos. É questão relacionando o índice térmico. Porque quando dá um índice térmico baixo, aí dá essa confusão que a gente está reunido, porque até então não estava dando, né? Estava tudo mais ou menos ok. Aí como a condição térmica ficou muito depreciada, em função em relação com a da semana passada, está dando todo esse bate-papo. Então, quer dizer, o ajuste de ser variável fixo é isso. Independente de ser 0,4 metros por segundo, uma meia reta, e todo mundo conseguir completar a prova, ou 5 metros por segundo, não tem variação, vai ficar até o mesmo. Certo? Como é que é? Então, só para explicar, o nosso sistema, ele trabalha com a polar. Quando o dia está mais marginal, tem planadores que têm um determinado índice térmico, um desempenho melhor. Então, o programa, ele leva em conta isso daí, para que em velocidades baixas, aquele que consiga buscar térmicas mais longe, então ele leva isso daí. O handicap alemão não leva essa consideração.
Então, usa-se isso daí para que ajuste também o cara, não, eu tenho planador melhor, então, nessa condição de tempo pior, eu vou me sair melhor, né? Então, E também lá fora o pessoal tem mais, acontece assim, nosso sindicato foi principalmente feito por causa de ter muita, não tinha suficiente número de planadores para separar por classe. Porque lá fora... Esse ano está fazendo 3, mas não, assim mesmo, né? Se puder ser por classe, tudo bem, acho que o sindicato fixo, quando as diferenças são pequenas, o sindicato fixo funciona bem, né? Agora, no Brasil, a gente tinha Olímpia competindo com Brunal, competindo com Circos, quer dizer, então é uma salada. Nunca deu para separar por classe. É diferente. Lá fora, na Alemanha, na França, em todos os lugares, você tem uma quantidade muito grande de planadores, cada um, e eles são separados por classe. Aí a diferença é pequena e dá para usar o vídeo. Agora aqui, se nós pudermos fazer os campeonatos por classe, ótimo. Lá fora, então vamos como o Vilarinho propõe, vamos voar aqui como é lá. Então vamos fazer livre, 18 metros, 15 metros, clube. Não, mas aí não tem resgate nenhum. Hein? Aí não tem resgate. Pois é, mas sem resgate, eu não defendo essa tese, não. Eu defendo a tese de fazer o mais próximo possível. Mas o mais próximo possível lá é assim. Mas lá fora é assim. Agora, não tem resgate. Vamos acabar com variáveis. Premissas variáveis dá resultado lógico. Mas essa questão, o alemão, o jeito de vocês é exatamente o outro jeito. Então, para explicar na ordem, O problema da nossa polar, Porque não chegou a ser concluído. o problema da nossa polar, ele está só no sistema de baixo, é isso? Da nossa indicação? Ou Não, tem porque eles acabaram de Não, tem o problema da polar, tem o outro. Esse é um problema que já foi resolvido lá atrás. Vamos lá, rapidamente. Quando todo mundo pousa fora, você não tem velocidade. Se você não tem velocidade, o sistema não sabe qual é o índice interno, ele arbitra um e-mail. O que é um e-mail? É uma faixa suja da polar. E aí dá umas coisas malucas. Discos com 125 de handicap, língua com 160. Segundo no programa, não tem. Foi exatamente isso. A gente já fez isso. O problema é que o Geraldo demorou, era para ter sido entregue no mês atrás, não foi. Então esse problema da polar baixa, da sistema toda, já está resolvido. Eu falei pegar agora e falei, não, estou soltando hoje à noite o programa para você. Mas ontem era a noite, depois passou para hoje, e agora vai acabar o programa. Mas vamos lá, a minha proposta é a seguinte, pessoal, se ninguém tem mais alguma consideração extremamente relevante para fazer, eu sugiro que a gente passa para fazer uma votação. Eu ainda tenho uma palavrinha para falar. Por favor. É o seguinte, se todo mundo está usando o Soro Spot para divulgar e para ser visto no mundo todo, se nós fizermos um negócio diferente, nós não estamos no caminho certo. Que é até que ele tem, então vai próximo. Nós temos que estar por esse caminho para ser visto internacionalmente. Isso é um ponto. E essas discrepâncias que aparecem aí, eu acho que se a pessoa ter, vamos ajustar, aqui está, vamos ajustar, então cada um pode meter a mão no negócio. Eu não acho que isso funciona. Não é um negócio claro. E fica aquela casa de negócio que cada um pode meio dar uma mexida aqui, uma mexida ali para ir ajeitando os negócios. Eu acho que isso nem pega bem. Deixa muita gente descontente. Eu acho que é isso que está acontecendo. Né? A gente deveria partir de uma coisa que talvez não seja o ideal, mas nós não temos quem maneja esse nosso sistema, que aparentemente é muito bom, mas não tem quem faz. Só deixar claro, eu tenho plena confiança na lisura de tudo. O problema é um só, qualidade das polares. Isso. E a variação, porque tem lá uma lista de 5 fontes, né? Primeiro não sei o quê, depois primeiro não sei, depois tronco, depois não sei o quê, depois fabricante, uma teórica. Então, na ausência, é uma lista. Nada se chuta É uma lista. Na ausência, não tem esse, usa esse. Na ausência desse, usa esse. Exatamente. Então, essa ausência é o problema que existem as ausências. Então, todos, é como nós falamos no início, se tivesse todo mundo acesso às solares da Ilha Frica, estava resolvido. Só que o planador da Ilha Frica foi testado bonitinho, então você sabe que ele está correto. Agora, você pega um do fabricante, não tem nenhum
planador não foi testado por ninguém. Então pega os fabricantes. Aí o fabricante sempre quer dizer que o seu planador dele é ótimo. Aí o Bota cara se planador ferra, lá aí o com cara a se outra ferra. performance e o dono do planador se está ferra. Os planadores novos agora, parece que não tem mais polar para eles, né? Ninguém está se preocupando com isso. Os Então, fabricantes você não quer querem eu nem divulga, né? não Eu não sei como é que vai ser isso aí. Eu acho que só tem um partido que um negócio que todo mundo está gostando. O que não muda em relação ao fixo ou variável, porque se o fabricante não divulga, o fixo também fica um negócio assim que a gente não sabe de onde saiu, né? Quer dizer, fica o mesmo, o problema só muda. Não é bem assim também. Como não? Ué, Ué, se o fabricante não divulga, como é que não, não? provavelmente não deu tempo ainda de desenvolver os novos, mas os outros não tem discussão, não. O 24, 124, 22 e daí para baixo, eu acho que não tem. É diferente. Então, você pegar uma informação que satisfaz os europeus, onde os caras têm milhares de computadores, do que a gente inventar um número aqui. Mas sabe, eles vão com um jogador que vai. Não é assim. Hoje eu vou ir na Alemanha, vai pôr no Mundial no início. Handicap para eles não dão muita bola para isso. Handicap não é para eles. O verão deles é isso. mais forte que o nosso. Não. Mas só que é curto, são poucos meses. E outra coisa, o handicap para eles não é importante, porque as competições que os handicaps lá, as competições sérias não são com handicap. Entendeu? Porque as competições sérias lá não são com handicap. Tanto o cara dá um chute com handicap ou não é muito importante, não é não leva isso muito a sério. As competições é a única. Vou botar uma. O meu da Argentina na Clube Class foi usado o handicap argentino? Nem pode. Uma organização dessa tem que ser da paz. Deixa eu perguntar uma coisa. Se a gente quer um mundial, um pouquinho. Agora estou falando eu. Desculpa. O handicap, então, ele só é usado na Fruit Class. E para os planadores que não são da Fruit Class, então não tem handicap. Não existe esse número do handicap. Não existe. Não existe. Todos os planadores. Mas não, entenda uma coisa, tem um handicap fixo da FAI para a Clube Class. Não é isso que a gente está falando. Então não é isso que a gente está falando aqui. Tá. E para os planadores que não são da Fruit Class, existe também o handicap fixo? O handicap fixo tem de tudo. Só que não usa em campeonato nenhum. Então da FAI. Não é da FAI, é da Alemanha. E nem francês. Mas ele tem um americano nas competições. Não usa. Em europeus, às vezes, por exemplo, às vezes você monta, tem a nova classe 20 metros, que só tem o Arcos hoje. E nos europeus eles estão aceitando, estão voando com handicap. Aí você pode entrar com duodiscos, com DG1000, com Arcos, e aí um handicap diferente. Então, sim, utiliza-se o handicap fixo alemão. Mas existe para todos os planadores do handicap? Para todos. Ali não falta ninguém. Se nós fizermos o campeonato mundial aqui em Lem, que é isso que é a proposta que eu já escutei do prefeito, o Google defende muito isso, e... Vai que regras da qual vai ser, né? Handicap fixo. Tem que explicar para ele, então, mas o que acontece aqui são classes bem definidas no Mundial. Não é como a gente voa. São 7 classes. Não dá para fazer. Não é 18 metros, 15 metros. Aí tem 7 classes. Tá, se tiver um campeonato no Brasil, vai ser um campeonato que vai ter 3 classes. Sem handicap. Clube Class, com handicap, que é os antigos, Standard, que é 15 metros de lado, disso para lá, e a 20 metros. Não, rua 13,5. Agora, me diz uma coisa, qual seria o prejuízo para nós, brasileiros, grande como nós somos, usar esses três que eu estou falando? Eu adoraria que o Jampa sem água. O Jampa sem água foi para a Argentina e competiu. Eu adoraria meu planador. Falei, pô, meu planador foi para a Argentina e compete. Por que nós não podemos fazer a mesma coisa? Por que não podemos fazer essas 3 classes? Por que a gente não pode se encaixar no mundo? Não tem fora, não tem planador. Aí tem planador que está fora? Ia ser prova com 2 planadores. Não temos aqui, o Campeonato Brasileiro. Nós temos um classe que tem 5, né? Cadê você? 5 planadores. E outra que tem 13.
Na primeira etapa tem... Mas tem como dividir em 3 classes dentro desse padrão que você falou, que seria um campeonato mundial feito em lei. O pessoal vai fazer para fora, e aí... Não, eu queria saber, em 2010, teve lei, eu queria saber, quem aqui teve aqui em 2010? Eu nem me lembrava dessa figura de saber isso. Eu não tenho problema. Teve alguma discussão, alguma coisa? E o tempo variou, não foi um tempo só forte, só fraco. Como é o primeiro dia, Só forte. no pré-nacional foi tempo forte e no nacional mais fraco. Não tão fraco como está sendo esse, mas foi diferente. Bem, vamos abrir para a votação. É a minha sugestão. A gente vota pelo sistema fixo ou variável para que a gente tenha uma base para poder evoluir um pouco. Quais seriam as consequências do fixo? Porque o variável eu já sei que a confusão está dando. Quais poderiam ser as consequências do fixo? Eu não entendo, eu estou sendo sincero. O fixo é o seguinte, um dia fraco, um cara que vai chegar 50 metros... Mas vai poder todo mundo que quer o tem mais competir todo mundo. Ele vai prejudicar ninguém, né? Você competiu, Ele vai pagar mais. Em 2010, você ganhou 4 provas com o Zé ganhou o Florentino, né? Eu ganhei o Só que eu entendo isso, entendeu? Agora eu não quero que ninguém se fora. Mas quando eu respondo, Mas quem eu quero não vai competir. o problema é o seguinte, eu fixo nos extremos, ou seja, dias muito fracos ou dias muito fortes, ele vai estar errado em algum lado. Ele vai estar bom na média. Esse é o problema do fixo. O variável, o variável existe a esperança de corrigir esses problemas em dias muito fracos e em dias muito fortes. É só essa diferença. Mas aí ele é igual aquele remédio que eu tomo do coração, me deu irritação aqui, me complica com a vida também. Então, não presta. Você me perguntou, eu estou te falando. Não, eu sei, mas Eu só queria colocar mais uma coisa que eu acho importante. Nós estamos no Campeonato Brasileiro, ainda bem que não tem, até está tentando colocar as coisas na mídia e tal, nós estamos no 4º dia de competição, nós não temos o resultado do primeiro dia de prova. Quer dizer, daí... a banda que é preta. Não, mas Complicado, viu? isso é uma questão de jeito. Isso aí eu posso explicar, posso falar? Mas deixa eu concluir o raciocínio. Tá, conclui. Você põe o Rio Competition, cada um chega, entrega o seu logger, aparece lá. Primeiro lugar, fulano, primeiro que entregou. Entrou outro, foi mais rápido. Esse é o primeiro. E acabou, todo mundo acabou de entregar a prova, o resultado está lá. Isso sem dúvida, sem dúvida. Na Argentina também Bom, tá certo. Se der para explicar por coisa... Tá bom, o último ponto, que é o ponto do quando a gente está certo ou está errado. O handicap fixo, o handicap variável, ele é melhor. Não tenho dúvida disso. O problema é a qualidade da... Maior que você está dizendo, é mais justo. Ele é mais justo. Nosso sistema é muito bom. Tem um problema de administração, porque não se pode deixar um programa desse com uma pessoa, com só uma pessoa que entenda. Pois é, se estivesse pagando alguma pessoa, pudesse cobrar dessa pessoa, exatamente, que fizesse um serviço digno, hoje é tudo favor, esse cara que está lá não sabe a agonia que nós estamos... Exatamente, isso é um problema administrativo, quer dizer, teria que ter, esse sindicato teria que ter 2 ou 3 pessoas que tivesse o programa aberto, que esse término mínimo aí, tem pelo menos umas 4 ou 5 pessoas que tivesse o programa aberto, saberia como é. Agora, então o problema administrativo da EBBB, tudo bem. Agora, eu inclusive não vou votar, porque eu não estou voando, então não sou piloto, não vejo razão para votar. Mas eu acho que tem que considerar isso. Certo? Mas eu acho que esse fator que você botou agora, excelente. Do ponto de vista de marketing, você saber resultado, é importante, pô. Mas é importante até os competidores. Também. Do jeito que o cara vir que quer perder, porque ele acha que é um pouco injusto, né? Um pouco, ou pode ganhar, porque eu disse que não foi tão bom. Então, é frustrante você vir competir e não ter o resultado, né? Então, eu vejo mas se você não há o problema administrativo da BBB, assim como também não tem um projetor para eu poder mostrar a previsão meteorológica, metade dos pilotos viram que ia ter a cobertura de 1/3 hoje, eu não mostrei isso e... Marcação de grid. Por aí vai, marcação de grid, quer dizer. Então nós queremos fazer um mundial aqui, está longe. Está longe. Não, olha, é o seguinte, eu não entendi muita coisa. Eu ainda não entendi muita coisa da cerimônia. Mas eu acho que aquilo que o Blas acabou de falar para gente
3 minutos aqui, que existe um sistema internacional que faz esse negócio pronto na hora e que sai o resultado em 2 segundos, então não precisa mais pensar. Adota aquilo e não tem problema para ninguém, não precisa discutir mais nada. Eu acho que é isso. Eu não entendi essa variável fixa, mas eu acho que a ideia do Jorge é a mais racional que apareceu aqui. Obrigado. Tem 2 etapas. A primeira, parece que o sentimento geral vai levar para um significado fixo. Aí o problema é qual? A minha proposta é montar uma planilha, explicar para fazer rapidinho, com os vários sistemas. A gente passou o olho e ver. Você acha que tem o sentimento do que Não podemos sair dessa linha do sonho. Não. Você tem uma tabela aqui, Tem o alemão, tem o francês, tem o polonês, tem o do Ele usa qualquer um. qualquer um. Aquele que a gente colocar. Já está em caminho. Aquele que a gente colocar, que a gente escolher. Ninguém coloca no Isso é muito bem Vamos lá, a proposta é, a gente quer fixo alemão, casos omissos, onde a gente sabe que tem que ter um cuidado maior, por exemplo, níveis com 750 quilos, 150 quilos, a gente pega Mas por que não? Eu queria ver todos. Eu gostaria de ver todos. O poluído a gente vai começando a saída, não, é derivada. Por quê? Polônia correla 1000 vezes melhor que nós. Por que a gente não faz uma média de todos? Vai, começa. Eles têm fazer um funcionador lá brasileiro. Tem que adotar Uma pergunta. Não vai para esse campeonato? Não vai? Não. Por que é que não usam o sistema alemão agora nesse esporte paralelo para a gente ter fazer? Não, mas agora teria que fazer isso, tinha que preparar tudo. Não dá mais agora. Acho que não dá mais. Entendeu? Vamos votar, cara. Isso aí, cada um coloca a sua opinião. E a outra dúvida é o seguinte, vai ser por um período, vai ter votação, Eu tenho uma proposta. Usa-se o handicap fixo até um dia que se tenha um programa com uma qualidade. Até de apresentação de resultados. Às vezes perde de novo. Tem que usar e pode estar todo mundo contente. Um dia que todo mundo conversa todo mundo aqui hoje. Vai todo mundo. Mas 20 não tem limitação, não vai ser igual a outra vez que tinha período Tem de limitação, exatamente. Não, tudo bem, mas eu acho que uma... E vai parar com o trabalho que já foi desenvolvido, ou vai continuar. Os entusiastas, eu sou um, só não tenho tempo no sistema desse sistema de handicap, continuo trabalhando para tentar aprimorar e ver se encontra outro trabalho. Nós precisamos decidir, acompanhando essa decisão, se optar por um handicap fixo, a gente investe no handicap variável ou abandona. Exatamente. A federação tem que ser. Porque, realmente, o programa tem uma série de problemas, tanto, principalmente operacionais, né? Mas que eu não vejo, não acho impossível eliminar esses problemas. Só que precisa investir trabalho, provavelmente dinheiro nisso. Não precisa ver vamos conseguir. Não é só isso. Basta ter o... Mas ele volta não é o programa de educação. Só Deus está na mão de uma pessoa que só fornece o pilar. Não pode ser assim. Não é verdade. Não, quem tem a fonte? Quem tem a fonte hoje? Ninguém. Geral. Só. Então, tem uma pessoa que tem o Não, e aí, se você tiver um programa fonte, o que você faz com ele? Ué, Você vai reprogramar? não, mas qualquer correção que Eu você não quiser. vou. Mas eu arranjo aqui pelo menos 3 ou 4, 5 pessoas que sabem mexer. Mas vai continuar sendo... Não, mas aí não é continuar. assim. A forma de fazer isso é fazer profissionalmente. Como é que você vai alimentar isso? Que polarem. Aí esses novos, eles vão não tem colar, beleza, aí entramos no mesmo problema. Entendeu? Porque lá na Europa, eu comparei com o handicap alemão, ele correspondia mais ou menos a 1,75, 2 e pouco do nosso índice técnico. Alguém já teve curiosidade de jogar os resultados? Vamos só. Ih, já foi feito isso muitas vezes. Depois leva. O Pontes, pena que o Pontes não está aqui. Ele foi o cara que mais pôs, que eu me lembro quando ele fez, comparou, fez um monte de tabela e tal. Aí concluiu que era bom para o handicap alemão. E foi, voltou. Aquela primeira vez não lembro do que voltou. Mas a segunda vez não Eu sei. queria fazer uma pergunta só para entender melhor essa história. Pelo comentário do Baixo, o que eu estou entendendo é o seguinte:
A gente tem uma primeira votação que seria definir o variável ou o fixo. Se for o variável, a gente já sabe qual é a resposta, porém, se for o fixo, a gente ainda tem depois dele uma gama de opções. Será que se a gente simplesmente decidir basicamente no fixo e adotando o alemão, a gente não corre o risco de o ano que vem falar que o fixo foi uma porcaria porque a gente adotou o alemão e não adotou o francês ou o americano? Será que não seria o caso então de, ok, é fixo, então vamos para uma segunda votação. Dentre os fixos, quais a gente, qual é o mais adequado para nós? Esse é o ponto, mas será que a gente não pode ver ou arriscar por uma decisão simplificada? Mas olha, 2010 nós vamos um ano, mas ninguém tem passado com o pé, ele tem que só levar. De outros dos casos mais detalhados. Não tem nenhuma diferença entre o alemão e o francês superior a 1%. Eles simplesmente não são iguais. Não são iguais. Menos planadores não tem os mesmos handicaps, então. Alguns têm diferença, né? 1% em casos omissos, por exemplo. Não, eu não sei que não são. Vai pegar de pedaço. Não tem nos dois, eles são iguais? Pedaço, vai ser igual. Vai ser igual. Isso. Janta e janta, vai ser igual. Vamos entender uma coisa, o handicap fixo francês é o alemão. Aí alguém levantou a mão e falou, peraí, mas o meu quinto pesa 100 quilos a menos. Tudo é mesmo, então tá bom. O alemão não resolve, mas o francês resolve. O francês tem. Então, acho que é fixo francês, acabou. Fixo francês, por que o alemão? Mas só que as soluções francesas podem ser melhores. Melhor o alemão e nós decidimos com a gente vê uma planilha um lado do outro para decidir. Porque, não é, mas tem um critério diferente. Então a gente pode decidir os planadores que a gente tem com os diversos indicados. Então, a primeira coisa para ficar oficial, uma votação hoje agora, todo mundo assina para o fixo ou variável. Se der o fixo, eu imprimo a tabela que eu tenho do francês. Do alemão a gente encontra de novo uma sala mais preta e fala mais Aí a gente bota só dentro os fixos. Beleza. Então vamos lá. Quem é contra? Quem é contra o tempo? Que é o sistema de eleição. Quando em 2010 foi votado para usar o fixo... Era provisório. Não, calma. É provisório, mas também foi falar o seguinte, olha, o sistema variável continua em desenvolvimento. Eu acho que se ficar nessa, a gente fica patinando e... Não, cara, sei lá, não custa nada sair ali. A solução intermediária talvez seja a melhor coisa. Nem joga no lixo, nem continua o desenvolvimento. Bota na gaveta e vamos... Sejamos realistas. O sistema é complicado, é complexo. Se quiser deixar, eliminar todos esses problemas que o sistema nem são tantos assim, se quiser eliminar todos esses problemas que tem, precisa investir. Todos não. Mas se botar na gaveta, não jogar fora. Vai lá e deleta tudo. Daqui 5 anos vai estar como é. Mas cheio de problemas. Mas aí pega e deixa. Desculpa, o handicap não é todo mundo já falou aí, Galvão, o maior problema que ele tem é que a gente passa um dia para saber o resultado. Não precisa ser assim. Se fosse um sistema bem desenvolvido, o cara bota o voo, sai o resultado, bota outro, sai o resultado. Mas não joga fora, bota na gaveta e com as polares da época, eu criei uma polar universal que se ajustava. Os planadores não tinham polar medida nenhum. Era tudo baseado. Você tinha velocidade, planeio máximo e o planeio. Só que você conhecia os planadores. BN1, Olímpia, Quero, quando a gente vai. Já era um gráfico, papel milimetrado, que a gente traçava a mão, passava a noite fazendo o cálculo e soltava o resultado no dia seguinte. Tá? É assim, desde que existe o Voavela, foi handicap variável, foi criado pelo engenheiro Silvio de Oliveira, do IPT, bolou essa teoria, a gente começou a usar, e aí a gente foi aperfeiçoando aos poucos, né? Quando apareceram as maquininhas de calcular
programáveis, eu fiz os programinhas, depois passou para o programa. A BV comprou um programa de computador, escreveu o programa em Basic. Aí começou aí o Wilton bolou os aperfeiçoamentos, tipo, os planos polares. Depois aquela questão da altura sobre a distância da prova, que é uma coisa que influi bastante. Vocês estão falando só que é variável, mas tem outra coisa que o nosso handicap é muito importante e que no fixo não tem, é que um dia que é forte, você tem a base está alta e a prova é curta, ele considera isso, a distância, entendeu? Tem uma diferença muito grande. Então ele não é só variável pela intensidade do dia, a intensidade, ele varia também em relação à prova. Então nós temos bastante mais justo, bastante mais aperfeiçoado. Ele tem um problema de você conhecer bem, hoje em dia, que as plantadoras não é conhecer os polares novos, que não tem dados, mas eles existem desde que o Mabel existe. Agora, não acho que o importante do ponto de vista do marketing e o resto, realmente isso é importante ter um sistema que funciona na hora. Agora, não é automático, não é porque decidiu que é o fixo, que já tem um script que funciona. Fabiano, que não é nem expert em informática, ele conseguiu um script de alguém no Centro da Argentina, e já soltou resultado em provas nossas. Então, pessoal, o último ponto aqui para a gente poder avançar. A gente voltou então pelo handicap fixo. Eu não quero entrar numa armadilha da gente marcar uma outra reunião para. E aí os dados e aí ninguém. Qual é o próximo passo? Vamos deixar as coisas bem claras. Vocês querem ver a diferença do francês do alemão? E a gente marca amanhã e todo mundo vem ou todo mundo não vem? Como é que fica essa história? Por que você não aumenta e voluntaria? Faz uma coloca os vários sindicatos no aparelho, na própria sala de briefing, e quem achar que tem algum problema, a gente assume um deles. Se alguém achar que está errado, se manifesta. Amanhã eu imprimo na sala de briefing, eu vou botar lá. Mas era bom você não fazer única, né? Eu vou imprimir correndo e vou colar lá. Eu estou no campeonato. Colocação de segunda a mais, em relação não, eu não pego lá. A adesão da juíza. Fazer mais tempo, você não precisa preocupar com isso agora. Boa, melhor assim. Vamos fazer. Deixa eu passar o campo. É só a demanda. Primeiro do campeonato, o rei, todo mundo. Muitas polícias vai virar Tem um grupo que está discutindo essas aqui, tem batata, né? Você, eu. O Vato, o Junqueiro. Que esse grupo pode fazer. Do meu ponto de vista, o conceito resolver está bom. Eu não vou reclamar, mas Pessoal, muito obrigado. Resolvido. Prazer.